Vamos para mais uma questãozinha de matemática, regra de 3 composta. Acompanha aí, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 120 metros cúbicos? Então, pessoal, por que regra de 3 composta? Porque eu tenho aqui tempo, número de caminhões e a quantidade de areia. Nós temos mais de 2 grandezas envolvidas. Então, a gente chama isso de regra de 3 composta, ok? E, às vezes, o aluno esquece e perde essa questão no concurso, erra essa questão no vestibular, no Enem, porque não revisou regra de 3 composta. Como é que eu resolvo isso? Preste atenção aí, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, ele quer saber X, o número de caminhões, serão necessários para descarregar 120 metros cúbicos. Então, agora não dá mais para fazer 2 grandezas, fazer aquela regra de 3 que a gente ensinou há pouco tempo. Eu tenho que construir essa tabelinha aí, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam um volume de 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões descarregarão 125 metros cúbicos? Ora, pessoal, aqui a questão é o seguinte, você está querendo saber quantos caminhões, então como é que você vai armar isso? Primeiro você vai colocar o que você quer saber, 20 caminhões dividido por quantos caminhões? X, esse é o primeiro passo. E essas outras 2, ou 3, ou 4 que vierem, você vai fazer uma multiplicação. Então, você vai fazer 8 vezes 5, vezes 160, vezes 120. 5. Só que não é assim sempre direto, esse lado de cá, o lado direito, tá? Não é sempre direto. Eu tenho que ver se vai ficar 8 sobre 5, ou se vai inverter 5 sobre 8. Antes de multiplicar. Eu tenho que ver se vai ficar 160 sobre 25 ou se vou inverter, vai ficar 125 sobre 60. Então, esse é o X da questão. Então, deixa eu apagar novamente. Como é que eu faço uma regra de 3 composta? Isso aqui você coloca os dados. Em 8 horas, 5 horas. 20 caminhões, quantos caminhões? X. 160 metros cúbicos, 125 metros cúbicos. Foi a pergunta que ele colocou aí. Então, sempre eu faço dessa forma. Eu vou aqui, coloco 8 horas, embaixo 5 horas. 20 caminhão, embaixo X caminhões que eu quero saber. 160 metros cúbicos, embaixo 125. Está aí. Se tivesse mais uma grandeza, você colocava aqui, tanto e tanto. Aí, como é que eu resolvo a regra de 3 composta? Eu pego o que eu quero, que é o número de caminhão, e coloco do lado de cada equação. 20 sobre x igual. E do outro lado, eu vou multiplicar esses 2, ou 3, quantos lá tiverem. Nesse caso aqui só tem 2 a mais. Então, eu vou multiplicar 8 dividido por 5, vezes 160 dividido por 125. Aí eu vou achar o valor de x. Só que às vezes, pessoal, preste atenção, deixa eu só apagar aqui para não confundir. Opções de ponteiro, só apagar aqui. Em vez de vezes aqui, eu vou botar um ponto, tá? Porque já tem x aqui. Então, olha só, pessoal. É só fazer 20 sobre x igual a 8 sobre 5 vezes 160 sobre 125. Pronto, aí eu acho o valor de x. Só que eu tenho que ver se 8 sobre 5 é proporcional a 20 sobre 5. Ou seja, eu tenho que ver se vai ficar 8 sobre 5 ou se vai inverter. Vai ficar 5 sobre 8. Eu tenho que fazer esse estudo. Se vai ficar 160 sobre 125 ou se vai inverter 125 sobre 160, ok? Eu tenho que ver esse estudo. Professor Luiz Carlos, eu estou vendo aí que não é tão fácil, tá? Mas o que é que a gente faz? Mais uma vez, eu coloco o que eu quero, 20 sobre 5, do lado da 20 sobre x, que eu tinha 20 caminhões e quero saber o número de caminhões, 20 sobre x, e do outro lado eu vou colocar o produto do que sobrou. Agora eu tenho que ver se vai ser 8 sobre 5, que eu vou multiplicar, ou se vai ser 5 sobre 8.
eu tenho que ver se vai ser 160 sobre 125 ou 125 sobre 160. Entenderam? Nem sempre vai ser assim direto. Por quê? Porque se fosse sempre direto, era bom demais. Eu fazia 20 sobre x igual a... Aí sobrou o quê? 8 sobre 5 vezes... E aqui sobrou o quê? 160 sobre 125. E achava. Às vezes dá certo assim, mas nem sempre é assim. Eu tenho que olhar se aqui vai ficar 8 sobre 5 ou 5 sobre 8. Eu tenho que olhar se aqui vai ficar 160 ou 125 sobre 8. E como é que eu olho isso? Vamos lá agora. Ó, o 20 sobre x não muda. Agora, o 160 vezes 125 vai mudar? O 5 sobre 8 vai mudar? Então vamos explicar isso voltando à telinha anterior. Vou explicar aqui para vocês. Então vamos lá. Eu tenho que ver 20 sobre x, eu já aprendi. Colocar aqui, 20 sobre x igual a... Aí eu vou fazer o produto desses dois. Agora eu tenho que ver se vai ficar 8 sobre 5 ou se 5 sobre 8. Como é que eu vejo isso? Para ver isso, a melhor maneira é fazer isso. Ó. Você cobre aqui o 125, como eu cobri, né? Aqui eu risquei, mas você cobre com a mão, tá? Aí você vai fazer assim, ó, 20 caminhões para descarregar esse volume de 160 metros cúbicos, que o outro eu escolhi, eu apaguei, você escolhe um para ficar mais fácil, tá? Então, 20 caminhões para descarregar esses 160 metros cúbicos levaram 8 horas, tá? Então, para descarregar esses mesmos 160 metros cúbicos, né? E agora, eu quero fazer num tempo menor de 5 horas, eu diminuí o número de tempo que eu tenho que descarregar, eu diminuí de 8 horas para 5 horas, eu vou precisar aumentar o número de caminhões. Então, enquanto o número de horas diminuiu de 8 para 5, o número de caminhão vai aumentar de 20. Então, está sendo inversa. Então, aqui não vai ficar 8 sobre 5, ó. No cálculo lá vai ficar 5 sobre 8. Eu inverto, tá? Ok? Então, eu inverto por quê? Porque em 8 horas foram necessários 20 caminhões para fazer o mesmo serviço em 5 horas, para levar a mesma quantidade de areia em 5 horas, eu vou precisar de mais caminhões, perdão. Então, enquanto diminuiu o número de hora, aumentou o número de caminhão. Então, eu tive que inverter. Em vez de 8 sobre 5, ficou 5 sobre 8. Vamos para o outro lado lá para a gente explicar. Vou fazer a mesma explicação de novo, ó. Deixa eu apagar aqui, tá certo? Vamos lá fazer a mesma explicação. Depois eu vou fazer outro exercício, depois vocês assistem isso devagarinho e vai tirando aí todas as dúvidas, ok? Então vamos lá. Agora, ó, 20 sobre x eu já sei, botei aqui, né? 5 sobre 8 inverteu, não ficou 8 sobre 5, ficou 5 sobre 8. Vamos ver se aqui vai ficar 160 sobre 125 ou se aqui eu vou botar 125 sobre 160. Vamos para a questão, como é que eu faço? Então, eu quero saber se é 160 sobre 125 ou se é 125 sobre 160. A outra grandeza aqui da hora, ó, eu apago uma, esqueço uma, tá? Põe um dedo lá em cima. Aqui eu apaguei de vermelho, mas você põe o dedo lá em cima. Então, vamos olhar se fica 160 sobre 125 ou se fica 125 sobre 160. Olha só. Em 8 horas, eu fixo só uma, tá certo? Em 8 horas, 20 caminhões descarregaram 160 metros cúbicos. Para descarregar apenas 125 metros cúbicos, eu vou precisar de mais caminhão ou de menos? Vou precisar de menos. Então, repetindo, trabalhando 8 horas, 20 caminhões descarregaram 160 metros cúbicos. Se eu for descarregar agora só 125, menos areia, eu vou precisar de menos caminhões. Então, elas estão diretamente proporcional. Diminuiu a carrada de areia, o volume de areia para 125 e vai diminuir o número de caminhões. Então, vai ficar lá na minha conta 160 sobre 125, ok? Vai ficar do jeito que está. Se fosse inversamente,
aí o 125 ia para cima e o 160 para baixo, mas elas estão relacionadas diretamente. Quando diminui o número a carrada de areia, diminui também o número de caminhão, então elas estão proporcional. Diminuiu uma, diminuiu outra. Ou também se aumentasse uma, aumentasse a outra, também é diretamente proporcional, ok? Então, pessoal, essa é a equação que a gente resolveu aqui para vocês. Ó, tá aí, ó, 20 sobre x, 160 sobre 125, o 5 sobre 8 a gente inverteu. Quando você fizer essas continhas, tá? Você vai ver aí que vai dar 25. Eu não vou fazer essas contas, você depois acessa aí o nosso blog, está aqui em cima, ó, profluiscarlos.blogsport.com, são mais de 800 aulas, com mais de 2 milhões aí de acessos. A gente agradece primeiramente a Deus e a vocês aí pela confiança, mas eu vou passar à frente, depois isso aí vai estar no nosso blog, você vai parando, assistindo a hora que quiser, que lhe convier, e vai anotando, ok? Dando pausa. Eu vou fazer mais uma questão de regra de 3 composta para a gente fechar esse assunto de matemática básica. Olha só, tomar só uma aguinha aqui. Um pintor, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, pinta 7.500 telhas, ok? Quantas horas por dia deve trabalhar esse pintor para que ele possa pintar 6.000 telhas em 4 dias? Então, essa questão aparecendo no Enem, ó, para cá, para cá, para cá, vem comigo aqui, pessoal, professor Luiz Carlos, vocês tiveram aula passada, aula passada foi História, Jadson, vocês tiveram com Mourinho, João Moura, e não deu para ele fazer toda na matemática básica a revisão de regra de 3 composta. E a gente está hoje aqui revisando esse assunto. Então, aí eu tenho uma regra de 3 composta. Por quê? Acompanha aí na telinha de novo. Ó, um pintor trabalhando 8 horas por dia, ele já deu uma grandeza aí, 8 horas por dia, né? Durante 10 dias, outra grandeza Y aí, 10 dias. Pinta 7.500 telhas, outra quantidade aí, ó. Então, quando ele dá mais de 2 grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Vou fazer aqui devagarinho, ó. Quais são as 3 grandezas envolvidas? Horas por dias e telhas. Então, vamos lá, ó. Trabalhando 8 horas por dia, em 10 dias, ele pintou quantas telhas? 3.500. Aí ele pergunta, quantas horas por dia ele vai trabalhar, Y ou X, tanto faz, para em 4 dias pintar 6.000 telhas. Então, regra de 3 composta. Como é que eu resolvo isso, professor Luiz Carlos? Aí eu disse a vocês, o primeiro passo é colocar o que eu quero, 8 sobre Y, do lado da igualdade, e do outro lado colocar 10 sobre 4 vezes 7.500 vezes 6.000. É bem fácil, ok? Agora, cuidado, nem sempre é assim, eu nem sei se essa é assim, eu ainda vou resolver, porque às vezes, em vez de botar 10 sobre 4, se essa grandeza for inversa, vai ficar 4 sobre 10. Então, eu tenho que olhar se vai ficar 4 sobre 10 ou se vai ficar 10 sobre 4. Então, sempre é assim, ó, o que eu quero, 8 sobre Y, vai ser igual a 10 sobre 4 vezes 7.500 sobre 6.000. Mas eu tenho que ver se aqui vai ficar 10 sobre 4 ou 4 sobre 10, pode ficar invertido. Então, é esse cuidado que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer mais esse exemplo aí para vocês entenderem. Então, como é que eu resolvo isso? Regra de 3 composta o que foi que Luiz Carlos disse? Coloca 8 sobre Y igual, esse lado igual. E do outro lado, coloca os dois que ele deu. 10 sobre 4 vezes 7.500 vezes 6.000, tá? Agora, cuidado, é sempre assim? Não, eu tenho que ver se vai ficar 10 sobre 4 ou 4 sobre 10. Como é que eu vejo? Então, vamos aqui explicar agora. Então, voltando aqui, ó, 8 horas por dia, durante 10 dias, ele pintou 7.500 telhas. Quantas horas ele vai trabalhar por dia para, em 4 dias, pintar 6.000 telhas? Então, já sei que vai ficar quem? 8 sobre Y. Agora, olha só, eu tenho que ver, eu sei que vai ficar 8 sobre Y. Eu tenho que ver
se vai ficar 10 sobre 4 ou 4 sobre 10. Então, para saber se vai ficar 10 sobre 4 ou se inverte 4 sobre 10, eu venho aqui nas telhas e, por exemplo, cubro 6.000. Coloco o dedo lá, cobrindo 6.000. Aqui eu estou riscando, tá? Então, vamos lá. O que eu quero é 8 sobre y, fica desse lado da igualdade. Os outros 2 ou outros 3, pode vir outras grandezas aqui, ou 4 grandezas, vão ficar todas multiplicando. Agora, vai ficar 10 sobre 4 vezes 7.500 vezes 6? Vamos ver, olha só. Para pintar 7.500 telhas, trabalhando 8 horas por dia, eles levaram 10 dias. Agora, para pintar esse mesmo número de telhas, 7.500, tá? Em apenas 4 dias, diminuindo de 10 para 4 dias, eles vão ter que trabalhar mais horas. Então, aqui diminuiu de 10 dias para 4 dias, e para pintar essas 7.500 telhas em 4 dias, que eu diminui o número de dias, os operários vão ter que trabalhar mais horas por dia. Então, elas estão inversamente proporcional. Então, aqui, em vez de ficar 10 sobre 4, vai ficar o inverso, 4 sobre 10, como nós fizemos nas questões anteriores. Vamos agora para o outro lado, saber como é que fica, tá? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. E aqui vai ficar 7.500 sobre 6.000, ou vai ficar 6.000 sobre... Aqui vai ficar 7.500 dividido por 6.000, ou vai ficar 6.000 sobre 7.500? Para saber se é 7.500 sobre 6.000, que eu vou botar aqui, ou 6.000 sobre 7.500, eu venho nessa outra grandeza aqui e cubro 1. Por exemplo, vou cobrir o 4, né? Aqui eu estou riscando, mas lá você simplesmente coloca o dedo cobrindo o 4. Vamos ver, olha, em 10 dias, tá certo? Trabalhando 8 horas por dia, foram pintadas 7.500 telhas. Para pintar 6.000 telhas, nos mesmos 10 dias, para pintar 6.000 telhas no mesmo 10 dias, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Ora, pessoal, lógico que eu vou trabalhar aqui menos horas por dia, porque em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, eu pintei 7.500 telhas. Se eu diminuir o número de telhas, eu vou fazer o quê? Se eu diminuir o número de telhas, eu vou diminuir também o número de horas por dia que eu tenho que trabalhar. Então, como aqui diminuiu de 7.500 para 6.000 telhas, aqui também vai diminuir de 8 horas por dia, eu vou trabalhar menos horas por dia. Então, diminuiu de um lado, diminui do outro, são diretamente proporcionais. Quando diminui os dois lados, diminui também, quando diminui os dois lados ou aumenta os dois lados, é diretamente proporcional. Então, aqui vai ficar 7.500 vezes 6.000. Eu não vou inverter, tá? Então, pessoal, é só fazer essa conta. E mais uma vez, o nosso site aí, ó, o nosso blog, mais de 800 aulas gratuitas, mais de 2 milhões de acesso, vai lá, você que está estudando para concurso, todas as matérias, português, matemática, física, e também o Zap do professor. Você acessa aí o Zap, né, coloca na sua agenda, quando aparecer, está aí o Zap, 1966, né, 96531966, coloque esse número na sua agenda, tá? Aí você vai lá e dá um oi para mim, oi, e coloca seu nome, eu já sei que você quer receber vídeos, dicas, todas as semanas por esse Zap do professor. Então, acesse esse Zap, coloca na sua agenda do celular, dá um oi para mim para eu receber o seu número, né? E começar toda semana, coloca lá seu nome. Oi, professor Luiz Carlos, meu nome é tal, eu já sei que você quer receber dica. Todas as semanas eu vou mandar experimentos, questões resolvidas, dicas, aulinhas para vocês, ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro aqui na nossa telinha da TV União.